Bom dia, bem-vindos ao webinar de hoje sobre o relatório de segurança global 2023. Meu nome é Brian Parker, vou ser o vosso anfitrião. Eu sou o chefe de segurança e técnico da IPAF e é excelente hoje ter-vos connosco hoje. Vamos ter muitas pessoas registadas, mais de 4 países. Bom dia, boa tarde, sejam onde estiverem connosco. Mas muito mais importante é obrigado por estarem connosco hoje. Gostava de dar obrigado também ao patrocinador Palazani e a todos, sem este apoio dos patrocinadores, nós não podíamos ter estes webinars. Então, para dar-vos um pouquinho sobre o que vamos falar-vos um pouquinho sobre o que vamos fazer também, este webinar está a ser traduzido simultaneamente para italiano, para português, para holandês, para espanhol, para chinês, para coreano, então realmente um webinar internacional. Este webinar também está a ser gravado e vai estar disponível no nosso site e no nosso YouTube nos próximos dias, por isso podem, através desses canais, ver outros webinars disponíveis, também presentes e futuros. Se tiverem alguma pergunta em algum momento, podem fazê-lo através da secção de chat, para que os nossos apresentadores possam responder. Vamos agora apresentar-vos um pequeno vídeo do nosso patrocinador Palazani. Ok, obrigado novamente à Palazani por esta excelente introdução com este vídeo. E queria agora apresentar-vos os nossos apresentadores, os nossos oradores. Eu, e além disso também Alan Patterson, que é chefe da HSE, das plataformas a nível nacional. Também vamos ter dos Estados Unidos, Abby H. Christensen, que é presidente da Rootman Reachmaster, e vai fazer-nos uma boa apresentação. Também Mark Blundy, que é o diretor do grupo para saúde e segurança da Bowman & Kirkland. Então, lembrem-se que o que nós precisamos aqui o que a gente vai falar hoje tudo o que vocês virem aqui vai nos ajudar para conseguir, a gente conseguir fazer diretrizes, guiar e ver como podemos melhorar a nossa indústria e melhorar a segurança, para confirmar que
em 2022 houve duas mortes reportadas, então 90% em relação às estatísticas de 2021, onde houve mais fatalidades. Estes incidentes estão em menos em 2022, então quem viram os relatórios de 2022 viram que a ordem mudou um pouquinho, mas vamos falar sobre isso mais tarde. Então, sem passar sem muitas demoras, vamos agora ver na 2022 a nossa campanha para 2022, a nossa campanha de segurança, aqui onde nós vemos ainda mais fatalidades, então nós temos que fazer o máximo que podemos para prevenir que há estas quedas. Então, esta segurança de não caia, muito mais importantemente, deu-nos conselhos de como podemos mitigar este tipo de perigos. Para 2023, recebemos 33 relatórios de vários países e houve 24 fatalidades. Foi uma redução de 4% do ano anterior, mas o mais importante em relação ao ano anterior é que o tipo de veículos, o MBV, são os que, onde há mais probabilidade de que aconteçam incidentes. Quando vemos as capotagens, vemos que se podem prevenir bastante, e eu vi isso em todas as atuações onde eu estive. Nós podemos prevenir que isto aconteça, e sempre se origina na avaliação do disco e depois pode se tornar numa forma de melhorar o nosso trabalho. Então, nós vimos em 2022, houve também muitos acidentes. Isto são situações de risco de vida. O principal lugar onde acontecem as capotagens é no lugar do trabalho e também nas plataformas comerciais. Quando nós vemos isto, nós podemos pensar, isto talvez possa acontecer nas zonas elevatórias, mas não é o caso. Da mesma maneira, houve um acidente de capotagem em trânsito, então um caminhão que capotou na própria estrada. E em relação às armadilhas, em relação ao nosso relatório, eu queria vos dizer que no Reino Unido, o grupo de risco trouxe formas de conseguir diretrizes para poder avaliar o risco, treinar os nossos operadores, familiarizá-los, fazendo formação em relação a risco e também fazer uma guia de boas práticas. Não vou entrar em detalhe aqui, mas uma das coisas que eu vi, e este documento que estamos a ver aqui de segurança nas plantas está disponível em inglês, nós vamos traduzi-lo em todos os idiomas, então tenham atenção porque isto vai ser um grande documento de guia que nós podemos consultar. Algo importante também para mencionar é que, desculpem, nos anos anteriores, os principais acidentes aconteceram em mobile booms, então em 2022 foram os veículos verticais, móveis verticais, que estiveram no topo da lista dos veículos com os quais houve acidentes. Há soluções para poder melhorar a situação atual. Em relação a 2022, relatórios de pessoas a serem atingidas por um objeto, houve uma descida em relação ao ano anterior. Os lugares de construção foram os lugares onde houve mais acidentes. Temos um grande guia na IPAF sobre a segurança das plataformas elevatórias em lugares públicos. Deixem uma olhada neste documento porque mostra-nos o que é que está a acontecer. Mas vendo novamente sobre os tipos de acidentes, há lugares onde há mais operações que estão a acontecer e então o controle aqui é muito importante e que também precisa de supervisão para que as coisas possam acontecer da melhor forma. É importante verificar os lugares onde vão operar estas máquinas. Agora, finalmente, para 2023, a nossa campanha global foi feita para conseguir reduzir as eletrocuções. Nós tivemos a nossa campanha de alta voltagem, fizemos também um guia. Este guia em relação às eletrocuções também é grátis para vocês e vai ser traduzido em todos os nossos idiomas disponíveis. Em 2022, os Estados Unidos da América foi o país onde houveram mais fatalidades, onde houve mais relatórios em relação a isso, e nesse
país, quase 89% desses relatórios vieram deste país. Muitos acidentes aconteceram lá. Então, em relação às telecomunicações, eles foram os que estiveram a aumentar, mas também muitas delas aconteceram no local da construção. Há muitos acidentes a acontecerem nesse sentido. E, novamente, queremos ouvir um pouquinho mais sobre este assunto um pouquinho mais logo. Então, em relação às falhas técnicas e mecânicas, foram algumas das principais no nosso relatório e nós fizemos inclusive um webinar em dezembro do ano passado para prever o melhoramento da situação e conseguir melhor manutenção. Este webinar ainda está disponível. Muitos assistentes, então dêem uma vista de olhos. Em relação às falhas técnicas, estamos a ver isto e vemos que os relatórios dizem que estamos em descida. E vimos relatórios da Polónia, do Reino Unido, da Suíça e também da República da Coreia. Estes países ainda estão a ver relatórios e também outros setores onde nós vemos, por exemplo, a agricultura, que estão no top 3. E, novamente, são dados interessantes que talvez vos possam dar um pouquinho de informação sobre o que vamos falar hoje. Vou agora passar para a Alana, que vai passar à sua secção da apresentação. Alana, a palavra é tua. Alana, não te conseguimos ouvir neste momento. Desculpa, Brian, estava com o microfone desligado. Sim, Alana, podes começar. Olá a todos. O nome é Alana Patterson, sou chefe da HSE para as plataformas nacionais. Queria falar com vocês sobre a atividade de aluguer. Então, em 2022, a EPAF recebeu 194 relatórios específicos da atividade de aluguer no portal de acidentes da EPAF, que vieram de 12 países dos 80 territórios onde a EPAF tem membros. E estes dados indicam que estiveram envolvidas 197 pessoas e que houve 2 vítimas mortais. Infelizmente, houve 2 fatalidades que deixou a significância de melhoramento. Nós tivemos acesso ao espaço de aluguer que tivemos durante o ano 2021. A maior parte dos acidentes reportados que vieram no Reino Unido, 91% vieram destes relatórios, vieram aqui do Reino Unido. 89%, perdão. Nós estamos a receber relatórios também de outros países, mas os relatórios mostram números bastante baixos. Nós podemos concordar que quanto mais informação nós recebamos das empresas de aluguer de equipamento, melhor podemos ver quais são os principais problemas que possam estar a enfrentar em relação à segurança as empresas do setor de aluguer. Em 2022, vimos que uma das causas principais foram de pessoas que tiveram em contacto com equipamento. A maior parte dos acidentes apareceram com as máquinas que estão a ser operadas, por exemplo, colisão com uma pessoa, um objeto, às vezes por obstrução, etc. As empresas de aluguer trabalham muito para conseguir reduzir estas situações, conseguir que as máquinas estão no lugar certo, mas nem sempre é preciso fazê-lo. Nós pedimos ao máximo aos nossos clientes para que possam trabalhar o terreno, para que possa estar num lugar seguro, possa estar também num lugar seguro para prevenir que aconteçam acidentes nos terrenos onde trabalham e também tentamos que eles sempre tenham as pessoas em primeiro lugar na sua consideração. Algumas destas máquinas estão a ser operadas em lugares onde há pedestres, o que significa que os pedestres, no modo pedestre, tem que ser utilizado para razões específicas. Então, os riscos são maiores para o operador se estão no modo de operação normal. Um exemplo disto é levar esta máquina, por exemplo, para uma zona onde há restrição de altura.
Alguns permitem que o operador possa estar um pouco mais afastado do equipamento ou não, mas alguns não têm tanta largura, então às vezes o operador tem que estar bastante perto, demasiado perto da máquina, que não é o ponto, não é a forma principal para poder conseguir segurança. Temos que conseguir que a máquina e a sua caixa de comando esteja orientada da melhor maneira e temos que também prever qual é o espaço que nós temos à nossa volta para certificar que não vamos bater contra nenhum objeto ou pessoa na área. Tal como o Brian disse, há muitos guias com diretrizes de segurança feitos pela IPAF que podem consultar. Seguir. A carga e a descarga, as atividades de carga e descarga foram muito importantes nesse sentido em 2022. A carga e descarga, os momentos de carga e descarga são muito complexos, porque é quando temos a operação ao máximo, principalmente porque estas máquinas têm que ser entregues no lugar por empresas como as nossas de aluguer. Nós trabalhamos ao máximo para garantir que os lugares onde fazemos a carga e descarga cumprem as medidas de segurança, incluindo as que vão na direção da segurança também do condutor. Tentamos trabalhar com o máximo, com condutores que tenham o máximo de experiência possível, que eles conheçam também as regras de segurança, e utilizamos o tipo de equipamentos e acessórios que nos permitam estabilizar os nossos veículos. Ainda assim, os incidentes continuam a acontecer, tal como o relatório diz. Para prever estes incidentes, temos que conseguir que as nossas empresas de aluguer conheçam estas medidas e também que sigam as campanhas da IPAF, exatamente sobre isto, Loading and Unloading, que acaba de ser lançada no Reino Unido, mas temos de ter que garantir que os nossos clientes nos oferecem uma localização segura quando nós fazemos esta carga e descarga. Isto tem que ser feito fora dos lugares onde há trânsito de pessoas e onde não haja obstrução e possa haver uma interação com outros objetos ou pessoas. A seguir, eu gostava de falar com vocês sobre o padrão de aluguer da IPAF e o padrão Rental Mais. O standard, que será lançado nos próximos meses, tem um documento que será distribuído que em muitos casos que excede os padrões mínimos em muitos dos países onde nós operamos. Estes padrões têm uma razão e os do Rental Plus também. E estão relacionados com o equipamento necessário. Estes documentos vão ser documentos de referência que nos permitam ter boas práticas relativamente a todas as empresas que operam com plataformas aéreas. O IPAF Rental Mais é uma nossa acreditação na indústria, porque nos permite ter o acesso à informação necessária neste sentido. Nós queremos ter um serviço de qualidade de alto standard e também que tenha uma audição independente que possa certificar a sua segurança, tanto para a máquina como para o ambiente. Tentamos ver qual é o máximo de melhoras que nós podemos também conseguir. A participação nestes programas também está relacionada com audições anuais e normalmente cobre a parte das finanças, a segurança e bem-estar e também outras áreas. O IPAF Rental foi pedido aqui pelas associações locais para ser um membro. Temos que ter o IPAF Rental Mais. Em outros países também é pedido onde está a ser disponível. Dizemos a todas as empresas que não fazem parte deste programa que se juntem para podermos conseguir elevar a fasquia de segurança na nossa indústria. Obrigado, Brian. Obrigado, Alana. Muito obrigado. Fantástico. O que vamos fazer agora vamos passar para o Abby.
Abby, a palavra é tua. Muito obrigado. Meu nome é Abby Christensen. Eu sou da Rhythm Masterson da América do Norte. Nós estamos em Houston, no Texas, e eu vou falar-vos um pouquinho sobre a nossa plataforma aérea tipo 1B durante esta apresentação. Obrigado. Obrigado. Antes de começarmos analisando as questões de segurança, vamos ver uma visão primeiro, o que é mais abrangente em relação ao nosso grupo, já que é o principal grupo que vai desde os mais pequenos até os mais altos. Há 4 tipos principais de plataformas aéreas. A montagem em caminhão, a montagem em carrinha, os elevadores compactos autopropulsores muitas vezes são designados por elevadores compactos lagartas ou elevador-aranha e, claro, os elevadores montados em reboques, que são também frequentemente designados por elevadores de reboque. Todos estes tipos de PMT, PTA, todos eles são tipos muito diferentes de elevadores aéreos, têm em comum o facto de todos necessitarem de estabilizadores para conseguir a sua estabilidade e utilização segura, mas nenhum deles pode compensar os seus parâmetros de alcance com peso, todos eles requerem a utilização correta de estabilizadores e almofadas de estabilização. Na categoria de montagem em caminhão, nós distinguimos entre as unidades pequenas com um peso bruto inferior a 3,5 toneladas e superior. O grupo abaixo das 3 toneladas e meia oferece alturas de trabalho entre 15 e 26 metros e na maioria dos países isso requer a carta de condução comercial. E isto também tornou-os muito populares nos mercados de aluguer, tanto para profissionais como para os chamados segmentos de do-it-yourself, faça o você mesmo, o que representa um desafio em termos de formação. Nos Estados Unidos, este CDL é muito mais elevado, com cerca de 11,8 toneladas, e este segmento então permite unidades maiores, até 33 metros. As categorias de grandes caminhões começam nos 33 metros e vão além dos 100 metros de altura de trabalho, e estamos a falar de máquinas muito grandes, e 42 metros de alcance lateral. Normalmente estas categorias destinam-se apenas em segmentos de mercado profissionais e, de um modo geral, beneficiam do nível mais elevado de formação sobre produto e operação. Próximo slide. O segmento de montagem em furgão oferece segmentos abaixo e acima das 3 toneladas e meia, dependendo da altura de trabalho, de 11 a 17 metros, normalmente. E é um conceito muito popular, particularmente aqui na Europa, sobretudo nos segmentos de serviço públicos, que usam muito este tipo de equipamento. Os elevadores compactos autopropulsionados, ou elevadores de tipo aranha, são globalmente uma das categorias de crescimento mais rápido, em particular para as unidades de lagartas. Mas o tipo B inclui unidades com rodas e unidades com lagartas, e para uma boa parte dos fabricantes no mercado são oferecidas soluções também de energia com bateria e com motor de combustão para que possam ser utilizados dentro e fora das portas, interior e exterior. Também temos o grupo 1B também inclui as unidades montadas em reboque com altura de trabalho de 12 a 26 metros. São sobretudo utilizados para trabalhos ligeiros e, no caso de alturas de trabalho mais baixas, destinam-se sobretudo ao mercado de aluguer e ao público de bricolagem, ao passo que as unidades mais altas continuam a ser utilizadas pelos profissionais. E então, vejamos as estatísticas gerais sobre acidentes, com os 4 indicadores principais que mostram a direção certa. Estas são as direções das setas. Então temos 61 relatórios, ou seja, recebemos 11,6%, 20 países. Nas partes baixas das flechas que descem, temos 67 pessoas envolvidas em incidentes, que ainda é bastante, e também 6% de descida nas fatalidades, nas mortes. Mas ainda assim estamos a falar de 47. Então, embora hajam menos acidentes, menos fatalidades, olhando para o último número, ainda assim é um número bastante terrível. Nós temos que conseguir melhor treino, melhor formação, tal como foi mencionado no princípio da apresentação. Em 2022, nos Estados Unidos, apresentaram o maior número de relatórios de incidentes envolvendo as plataformas do tipo 1, 32 relatórios no total, corresponde a quase 48%. Isto representa um pouco um paradoxo, já que, comparando com a Europa, as plataformas do tipo B1
ainda são uma categoria emergente na América do Norte, por isso, proporcionalmente, a Europa devia ter contado com a parte principal dos relatórios. A República da Coreia apresentou 19 relatórios e o Reino Unido 4 relatórios. Como nós dizíamos, o setor industrial mais comum para a ocorrência destes incidentes envolvendo as plataformas do tipo B1 é a arboricultura, também geralmente referida como a indústria do tratamento das árvores, seguida da construção e da gestão de instalações. Em 2022, esta indústria arboricultura representou quase 27% do número total recebido, com 18 relatórios, aconteceram 16 incidentes no setor da construção, quase 24%, e 9 foram comunicados pela gestão de instalações, quase 14%. As plataformas elevatórias montadas em veículos são de longe o tipo mais comum de equipamento B1 em que ocorrem os acidentes. Em 2022, registraram 60 comunicações envolvendo as plataformas tipo B1, que representa quase 90%, um número altíssimo. Os elevadores, estas plataformas de 1B com lagartas, aranhas, foram responsáveis por 5 notificações, 7,5%, e os equipamentos rebocáveis de B1 tiveram 2 notificações, que representam 3%. Quando olhamos, embora os números de base não sejam grandes, do ponto de vista quantitativo, também não é uma surpresa que as pequenas unidades montadas em caminhões, em particular, ocupem o primeiro lugar, tendo em conta os segmentos de utilizadores que são frequentemente relacionados com os cuidados com as árvores, pequenas empresas particulares. Todos estes são grupos que tradicionalmente são os mais difíceis de alcançar do ponto de vista da formação para conseguir uma utilização segura. Então, como é que nós conseguimos reduzir incidentes nesta categoria? É crítica todas as ações que nós possamos fazer, e temos que conseguir fazer uma avaliação do risco, desenvolvendo um SSOW, um Sistema de Trabalho Seguro. Temos que conseguir este tipo de avaliação de risco no local. Em particular, do tipo de plataforma elevatória do Grupo 1B oferece um alcance extraordinário e seguro em áreas que outros elevadores não conseguem aceder. E essa categoria é os elevadores compactos, lagartas, ou também chamados spider, aqueles que vemos no ecrã. É bom criar um ênfase nisso, não só na mera utilização do equipamento para trabalhos aéreos, mas também na forma de conduzir e de montar o equipamento em segurança. Dada a sua capacidade altamente flexível de conduzir em declives, em rampas, em locais de terreno irregular, é necessário dar ainda mais atenção a um planeamento adequado no que diz respeito ao acesso. Quando nós vemos como montá-lo, é necessário ter um foco no planeamento do local, tanto na área própria também. Ou seja, ênfase tanto no acesso do lugar de trabalho como na área de trabalho. Vamos tentar aproveitar o nosso tempo. É preciso, então vamos passar ao próximo slide, mas é importante que a gente investigue corretamente o local do trabalho. Também temos que fazer então essa investigação correta do local de trabalho no que diz respeito à pressão do pavimento, não só do ponto de vista estrutural, mas também das limitações do revestimento superior, as áreas ocas ou a mudança de elevação entre o descarregamento e o local de trabalho, como podem ver nestas fotografias, onde vemos elementos críticos. No próximo slide, algo que nós temos que fazer, quanto isto, certificar-nos de que protegemos a área de trabalho à volta e por baixo dos elevadores. Esta categoria de 1B tem muitos riscos e obstáculos de acesso, então pode ser difícil de ver. É muito importante nós vermos visualmente as áreas onde vamos trabalhar, ou ver medidas e marcarmos visualmente os pontos para poder trabalhar. Como disse, poderíamos falar bastante sobre isso e ter um segmento todo dedicado a isto, mas como dizia, o que é importante também dizer, como eu dizia no princípio, e o que é importante é que, embora todas as medidas sejam importantes, se há uma medida comum a todas as categorias de 1B, é a utilização correta dos apoios dos estabilizadores,
seja que estejamos em interior ou exterior, é muito importante utilizá-lo e fazer esta regulação correta destes estabilizadores. E com isso concluo a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Webby. Fantástico. Vejo potencialmente a criação de um próximo webinar sobre a categoria 1B das plataformas elevatórias. Sem problema, não há problema, a gente pode fazê-lo. Muito obrigado por ter nesta apresentação. Agora vamos passar a palavra ao Mark. Mark, a palavra é tua. Obrigado, Brian. Olá a todos, meu nome é Mark Bundy e eu sou o diretor do grupo de segurança e técnico no Bowmer & Kirkland, no Reino Unido. Há 35 anos que eu trabalho na segurança. Trabalhei durante 15 anos na Agência de Regulação a Segurança Relatória no HSE. Trabalhamos com empreiteiros com contratos muito grandes, geramos projetos muito grandes a nível de orçamento, também alguns projetos mais pequenos, e construímos muitas escolas. Por exemplo, no nosso grupo nós temos muitas empresas com contratação, como a MMPE. Por exemplo, temos também Standards Mast Climbing Climbing Work Platform. Temos também muito com painéis e empresas de pintura também. E eles trabalham para muitos dos principais empresas de contratação principais. Nós temos mais de 1.700 pessoas empregadas e muita gente subcontratada no terreno. Nós usamos plataformas a toda a hora, plataformas de tesoura, por exemplo, Boom, Super Booms, plataformas de aranha. Usamos veículos grandes. Usamos muitos de Mass Climbing Workers, plataformas de mástil. Na nossa empresa, nós não somos proprietários de nenhum deste equipamento, é tudo alugado. Por exemplo, talvez tenhamos hoje em dia 100 plataformas elevatórias neste momento de tamanho grande e muitas plataformas de tesouro no Reino Unido, muito também de equipamento de acesso. Então, o Brian pediu para eu falar com vocês porque nós usamos muitas plataformas elevatórias no nosso negócio. E é vital ter segurança dos nossos trabalhadores quando operam estas máquinas. Próximo slide, Brian, por favor. Muito bem. A nossa abordagem é muito séria e nós focamos nisso. Muitas vezes as coisas não acontecem conforme o que foi planificado, mas nós tentamos melhorá-lo ao máximo, e também isso tem muito a ver com como nós investigamos os acidentes para que não se repitam. Toda a parte da segurança começa com a contratação do equipamento. Todas as pessoas que estão na nossa equipação têm informação. Nós queremos que tudo seja preparado, o terreno está preparado. Todas as pessoas que estão a trabalhar lá, nós vemos se cumprem com as regras de segurança. Temos procedimentos muito claros, como estão a aparecer aqui do lado esquerdo, no ecrã, que cumprem as guias da indústria. No Reino Unido, nós estamos regulados pela entidade própria desse sentido, e nós temos que ter em conta muitas coisas que podem produzir perigos verdadeiros. Então, também nos restringe de alguma utilização de alguns equipamentos. No próximo slide, em relação a ter a planta própria, ver tudo o que é adicional, deve ser utilizado no armazenamento. Muitos aspectos são modificáveis, mas nós usamos um plano comum. Nós adotamos também inovações, ter tudo o que são acessórios de segurança para todos os equipamentos que nós utilizamos. Fazemos exames ao nosso equipamento, que tem sempre uma data de 6 meses antes, no Reino Unido. Como podem ver aqui no slide, nós vemos que todos os equipamentos estão certificados, quando é que caducam esses certificados, e também às vezes temos que fazer verificações diárias ou semanais. Então, as condições do terreno.
ter um sítio, um terreno seguro, isto é fundamental. Muitas vezes fazemos verificações do terreno para ver em que terreno é que estamos a trabalhar. Também, como podem ver nas fotografias que estão abaixo, nós tentamos conseguimos que os nossos colaboradores não vão a terrenos assim como este, que podem ver onde pode ficar presa a máquina. Colocamos barreiras onde é preciso, controlamos o risco que pode haver no local, também risco de caída, designamos áreas para carga e descarga de material. Se for preciso manutenção, se houver algum problema de manutenção, nós fazemos quarentena ao equipamento até ser verificado como seguro. A segurança das pessoas, para nós, começa com entender as regras. Nós queremos que as pessoas estejam nesse sentido, que saibam que há consequências se eles não cumprem as regras. Nós fazemos formação às pessoas. Podem ver aqui imagens de treino que nós fizemos nas nossas instalações. Não é só utilizar a máquina, mas é entender pequenas regras, inclusive do equipamento que eles utilizam. Nós utilizamos um sistema de segurança com métodos adotados e esperamos também que isso inclua ações de emergência. Poder fazer uma recuperação, recuperar também, inclusive, a plataforma se houver algum problema. E também fazemos simulações para poder praticar salvamentos. Fazemos briefings diários sobre a atividade que está a acontecer. Todas as pessoas têm que considerar que podem estar em risco e têm que juntar-se a todas estas atividades de formação. Se tivermos que não queremos evitar a situação de ter que remover a máquina e que aconteça alguma coisa à máquina com o operador lá em cima. Aqui, por exemplo, podem ver coisas que podem acontecer e coisas que acabam por acontecer. No nosso negócio, não tivemos em 15 anos nenhuma eletrocução, o que nos dá uma categoria bastante alta nos relatórios. 2010, há 15 anos atrás, tivemos uma fatalidade com um operador que não estava treinado e que não tinha autorização para utilizar equipamento e que ficou preso na parede, com a imagem que podem ver na imagem do lado esquerdo. Depois tivemos duas pessoas que ficaram presas também. Depois disso, tivemos máquinas que colidiram com pessoas, como podem ver também na imagem, pessoas foram atropeladas por plataformas. Tivemos também uma pessoa um operador que conduzindo o comando fez com que a própria máquina colidisse com ele. Alguém que caiu de um caminhão também. Conseguimos retirar a pessoa depois de ter ficado por debaixo de uma máquina. Também vimos eletrocuções, algumas falhas mecânicas, máquinas nos lugares, que depois vimos que os lugares não eram seguros. Inclusive, proibimos uma situação de aluguer de máquinas, porque vimos que não era segura. Vimos também situações com elevadores. E isto acontece durante milhões de horas de trabalho. Outras coisas que aconteceram foi que tivemos um gangue que levava equipamento e que os guiava, conduzia-os pelo terreno. Estávamos a trabalhar, alguém que depois partiu uma perna, pessoas que também ficaram com os dedos presos. Vimos em milhões e milhões de horas, nós vimos todo tipo de situações a acontecerem. O que é que nós fazemos? Nós aprendemos dos nossos erros. Trata-se de ver quando é que quando as situações podem acontecer. Utilizamos um sistema também de papel, mas também temos uma aplicação onde nós podemos
ter feedback do colaborador quando haja uma situação de potencial acidente. Temos aqui uma imagem de um colaborador a tentar passar com um trator muito perto da plataforma de tesoura, e isto é uma situação. Nós tentamos que tudo seja colocado num relatório desse tipo de situações. Próximo, aprendizagens. As consequências de ter uma plataforma não segura é de acidentes. Além de eletrocuções, eu tive experiência nos últimos 25 anos na indústria, que os fornecedores de confiança é muito importante terem saberem qual é o equipamento que estão a utilizar. Há muitos outros tipos de perigos que podem aparecer. É preciso ter as pessoas com formação. Se não temos um arnés de retenção, se aparecem um dia sem arnés, os trabalhadores já não voltam a trabalhar. Inspeções e exames, todas preciso ter as chaves de emergência sempre para o caso de termos que retirar alguém numa situação de emergência. Podemos ir, fazemos o bloco de fornecedores com equipamento específico, vemos que não é seguro. Uma das coisas que fazemos é que nós fazemos a planificação do carregamento de baterias. Já vimos bastantes incêndios com cabos, então nós banimos o uso de determinados tipos de cabos e pusemos alertas. Também fazemos as situações de cesto para cesto de salvamento. Vemos pela experiência que a recuperação das plataformas em aranha pode ser muito difícil. E o que nós fazemos é que vemos as regras, as aplicações e tentamos atualizá-las nesse sentido. E é isso, é essa a apresentação. Obrigado, Brian. Obrigado, Mark, foi excelente. Excelente ver exemplos de informação tangível no terreno, de estar a trabalhar no terreno. Agora vamos passar para o debate do nosso painel. Isto é a oportunidade que vocês têm, que estão a assistir ao evento, de fazerem perguntas ao nosso painel. Podem colocá-lo no chat. Penso que, principalmente, é importante que saiba que nós preparamos este relatório de segurança e fazemos, tendo em conta a informação que recebemos, toda essa informação e tudo o que tem aqui é anónimo e confidencial. Então, é importante que todos saberem isso em relação aos equipamentos que são retirados e às pessoas que possam ser mencionadas. É muito importante ver isso, ter isso em atenção. Então, como é que nós podemos mitigar que aconteçam mais acidentes? Então, vamos fazer algumas perguntas e a primeira que eu vou fazer é para a Lana, a vice-presidente do Comitê de Segurança, em breve vai ser a presidenta. Falaste na tua apresentação de dificuldades sobre carga e descarga nos lugares onde fazemos o trabalho. Você pode dizer-nos quais são os principais problemas aos quais vocês assistem? Obrigado, Brian. Sim, nós temos muitas queixas comumente dos nossos condutores de fazerem os estándares da indústria, algo que às vezes é fácil de a gente ver em teoria, mas muitas vezes quando estamos a entregar o serviço, quando chegamos ao lugar de construção, os nossos condutores podem estar a entregar equipamento a uma escola ou uma rua com muitos veículos e inclusive entrar a um lugar onde é difícil ter que a máquina entre. Muitas vezes encontramos que não há um sítio fora do local público onde se possa fazer carga e descarga. Então os nossos condutores têm que pensar onde é que eu coloco o caminhão para que esteja seguro para as pessoas e também para o tráfego, para que não haja problema, para que não haja nenhum acidente com outros veículos também. Tivemos alguns acidentes no passado, por isso é que nós tomamos estas medidas.
E muitas vezes temos que fazer a carga e descarga em lugares onde não são os mais seguros. E temos que, em lugares com desníveis, e nem sempre fazemos a descarga em lugares durante a luz do dia. Então, podem ver que há um grande número de fatores que podem causar problemas, e disse alguns, a lista é bastante extensa, mas certamente pedimos aos nossos clientes para pensarem no espaço onde nos estão a pedir a nós e a outros parceiros que vão fazer carga e descarga. Obrigado, Alana. É um ponto muito interessante. O que eu vou fazer agora é vou passar a palavra ao Mark. Tu trabalhas em trabalhos, então, em edifícios, então qual é a tua opinião sobre a entrega do serviço em terrenos que não sejam fáceis, por exemplo, de aluguer? Sim, Brian, exatamente. A gente não pode esperar que as pessoas trabalhem fora do caminhão e no meio da estrada, por exemplo. Nós temos que dar uma área onde segura para o equipamento ser entregue. Então, a gente tem que trabalhar tudo antes também, antes de ser enviado o equipamento e o profissional. Exato, isso é importante. Sim, obrigado, Marco. Em relação ao relatório, temos uma estrutura com ênfase na plataforma estática. Nós tivemos vimos que 90% dos relatórios foram dos Estados Unidos, e a pergunta que eu tenho é, não todos vão ter causas de melhoria tecnológica, mas sim porque houve falhas e que fez com que fossem injetadas da plataforma. A minha pergunta é, há muito tempo que estás na indústria, qual é a melhor melhoria técnica na categoria das plataformas estáticas que viste nos últimos anos? Acho que uma das principais coisas que melhorou a segurança nesta categoria é que hoje em dia a maior parte do equipamento que eu utilizo permite que haja muitos sensores que não tínhamos no passado. Então, de muitas formas, a máquina agora tem a capacidade de pensar antes do operador, que permite evitar muitas situações que tínhamos no passado, como temos sensores que medem a pressão, e também problemas no terreno. E também vemos, por exemplo, o número de mortes nos Estados Unidos de eletrocução é precisamente um dos dados a ter em conta. Vemos hoje em dia que podemos incorporar, e depois de estamos muito perto de uma linha de alta tensão, podemos integrar este sistema nas máquinas para não só dar um aviso, mas para desligar a máquina se for preciso, e não avançar para perto do perigo. E também uma das coisas que nós vemos agora e que creio que vamos continuar a ver no futuro, são coisas que vão ter um grande impacto. Como me disseste, muitos acidentes acontecem porque as pessoas estão a fazer coisas estúpidas, digamos, e a mim às vezes diz, tudo que é estúpido não pode ser resolvido. Sim, mas eu acho que o mais importante é que o nível de formação nos Estados Unidos, acho que ainda está a precisar que tenha o apoio da legislação apropriada, que é o que acontece em outros países. Então, é muito importante ter a formação, mas é importante que a lei esteja por trás para cobri-lo, para poder reduzir o número de mortalidades. Obrigado, Abby. É excelente. Acho que o Marco fez um comentário muito interessante antes e ele disse que no nosso negócio os relatórios não são tão tidos em conta, mas o não fazer relatórios, sim. Como é que podemos motivar a que sejam feitos relatórios? Continuamos a tentar, há muito tempo que o fazemos. Se nós vemos um tópico que temos que mencionar, nós fazemos-lo. E eu penso que a comunicação, os briefings diários, tudo para assegurar que o lugar de trabalho está seguro e que as pessoas têm que respeitar essas seguranças. E qualquer queixa que seja reportada no local de trabalho tem que ser tomada em conta em sério. Tem que ser tomada a sério. Então, isto tem que ser tido em conta. Quanto mais relatórios nós recebamos, melhor. Vai ajudar a prevenir mais incidentes.
Muitas pessoas têm medo daquilo que não sabem e então também não têm medo de fazer relatórios, digamos. Têm medo de que se calhar vão tirá-los do trabalho e tal. Mas o que eu quero dizer é que o IPAF, a aplicação IPAL da IPAF dá a possibilidade de fazer relatórios anónimos, ou seja, explicar situações, e nós podemos dar notificar estes problemas que possam haver nessa aplicação. Então nós temos uma pergunta do Jim. O que é que foi feito para aumentar o número de relatórios na indústria? Alana, podes responder? Yes, I can, Brian. Thanks, Jim. The country councils. Sim, Brian, posso. Temos os conselhos respectivos nos países. Aqui no Reino Unido temos um. Então, as empresas que são membros da IPAF, empresas de aluguer, têm que aumentaram o número de relatórios aqui no Reino Unido. Também diz que o Comitê Internacional de Segurança, nós nesse comitê estamos a tentar criar as boas práticas, nossos clientes, falando com eles, e que possam fazer relatórios de coisas que possam estar a acontecer no terreno, desde o seu ponto de vista, porque nós muitas vezes não vemos o que é que possa estar a acontecer até aqui com o aluguer. A gente pode muitas vezes ver o que acontece com a máquina, mas não sabemos muitas vezes. Não sabemos se outras coisas possam acontecer se não nos é dito pelo nosso cliente e que nos diga que precisa do nosso apoio para investigar o que é que aconteceu. Brian, se quiseres intervir, és bem-vindo. Sim, tens razão. Uma das coisas que fizemos aqui na IPAF é que todos os comitês e conselhos têm os relatórios na sua agenda para evitar incidentes e acidentes. Eu tenho relatórios e estamos a conseguir ir na boa direção. O Alan fez uma pergunta que eu vou agora fazer. Qual é o principal tipo de incidentes que causam mortes na indústria da agricultura? Qual é o ponto de vista aí nos Estados Unidos? Sim, obrigado. Penso que na dúvida que a eletrocução é o principal problema, porque em muitos problemas aqui nos Estados Unidos nós temos as linhas no ar, não no chão, por muitas razões, o que significa que proporcionalmente nós temos muitas linhas de alta tensão no ar. Isso representa um perigo. Então, não estamos a falar das linhas grandes, estamos a falar de linhas mais pequenas a nível local. Então, muitas vezes, nós estamos a tentar trabalhar com as empresas, com as instituições que instalam as linhas. E o desafio que nós temos é conseguir educar esse segmento sobre o perigo. Infelizmente, é uma indústria que tem gente que trabalha lá, que não tem medo de subir árvores para mudar cabos, etc. Então, às vezes, há pessoas que sobem uma árvore alta, mas não se pode brincar com a eletricidade. Então, eu acho que é uma das principais razões para o facto de que o setor da arboricultura tem acidentes. Muitos antes por não ter instalado bem o equipamento. Às vezes é preciso ter em conta o ambiente à volta, ver se esse equipamento interfere com a segurança de outros equipamentos ou do terreno, e talvez não podiam fazer determinada instalação neste lugar por interação. Infelizmente, a razão número 1 é a eletrocução. Sim, absolutamente. Também posso confirmar isso, de configurar mal o equipamento e cair de uma árvore, por exemplo, com um tronco partido. É incrível o impacto disso. Muito obrigado, Abby. Um comentário rápido que queria fazer é sobre o facto do perigo
que os fabricantes têm que ter em conta para poder proteger os operadores. É muito comum na indústria usar um cesto. Infelizmente, isto pode fazer uma conclusão errada de que a máquina está isolada. Então, nós vemos que não, às vezes não é preciso, a gente tem que dizer aos operadores que não é por terem um cesto de fibra de vidro que não estão isolados de eletrocuções. Então nós tentamos fazer muito, explicar muito no nosso mercado e explicar onde pode, a que equipamentos se podem aproximar ou não para evitar estas situações. Muito obrigado, Abby, obrigado a todos. Precisamos colocar isso também na nossa agenda de tópicos para outras sessões. Vou dar uma vista de olhos agora a objetos caídos. É uma área para ti, Mark. Às vezes temos lutas com falta de proteção no equipamento, no setor que tu tens, das plataformas elevatórias. O que é que queres dizer-nos sobre isso? Tem alguns fornecedores que trazem redes para os equipamentos, que é algo que eu gostava de ver disponível, mais e mais, disponível pelos fabricantes, equipamentos que sejam compatíveis com esta solução. Estamos a fazer muitos arranjos de ferramentas, materiais, trazemos-los em caixas de cartão. Estamos em áreas onde, se cai alguma coisa, vai cair, quanto mais alto, ou seja, são em situações de altura como nas quais nós trabalhamos, o peso aumenta muito na queda. Então seria importante regular bem isto para conseguir uma melhor proteção para todos. Ok, Mark, muito bem, esse ponto de vista é interessante. Não sei de pedir aos membros da IPAF que tenham soluções neste sentido, para que olhem nossa página de membros para ver as soluções nesse sentido e possam ajudar. Sei que temos um par de perguntas mais. O que eu vou fazer é olhar para elas depois e responder depois do webinar, se acharem bem. O relatório de segurança global vai estar disponível em vários idiomas e uma coisa que eu tenho muito prazer de poder mencionar é que este último relatório já está disponível, por isso olhem, dêem uma vista de olhos ao site www.ipaf.org/accident. O Departamento Técnico e de Segurança da IPAF está a trabalhar para vocês. Estamos a tentar prevenir estas situações à volta do mundo, então vejam este relatório, mandem-nos o vosso feedback e espero que aproveitem todo este trabalho que houve aqui. Tenho que também agradecer ao comitê que nos deu tanta ajuda para poder escrever e produzir esta guia e este relatório. Não é fácil e espero que ajude e seja útil à volta do mundo a todos os nossos parceiros, como vocês. Queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram a elaborar este documento e sabem quem são. Contem-nos, falem sobre os vossos acidentes, etc., porque é com esses dados, com esses relatórios que vocês nos mandam a nós, que depois nós podemos fazer relatórios mais específicos, mais detalhados. Então nós vamos no bom caminho, mas quanto mais informação tenhamos, melhor. Então isto já está disponível. Por favor, entrem no site e façam o download. Com isto eu concluo o webinar. Espero que tenham achado a informação útil. Vai estar disponível também no canal do YouTube da IPAF durante o próximo dia. Por isso, partilhem, vejam e muito obrigado por estarem connosco hoje, por terem assistido ao nosso evento.